Muito boa tarde, estamos começando na marca do pênalti deste sábado aqui na Rádio Guaíba, um final de semana diferente. Não temos futebol da dupla Grenal, né, por conta aí da seleção brasileira. Então, nem sábado nem domingo tem Campeonato Brasileiro, mas não tem dupla Grenal, né? Então é um momento diferente, né, desse final de semana. Afinal de contas, a Guaíba todos os finais de semana está sempre acompanhando a nossa dupla Grenal. E hoje na marca do pênalti vai falar de futebol, gestão profissional de futebol e como tá assim, né? Eu ia dizer em moda não, ou talvez fora de moda, mas como os clubes brasileiros ainda engatinham em termos de gestão de futebol. E a gente tem pertinho de nós aqui alguns exemplos muito claros, né? E a gente vai conversar hoje com o gestor esportivo Maurício Andrade. Maurício, que recentemente estava no Coritiba, realizou um trabalho lá de cerca de 2 anos. E ele é um dos membros da delegação de profissionais do Brasil que vai participar entre os dias 15 e 23 de outubro do Football Tour Experience, que é nada mais nada menos da Premier League da Inglaterra, né? A English Premier League, a liga mais milionária do planeta, né? Lá eles sabem essa coisa de profissionalismo, eles são do ramo. No momento até a Bundesliga consegue ter o fenômeno de levar mais torcedores ao estádio, mas nada se compara ao volume financeiro arrecadado pela Premier League. O Maurício Andrade está aqui, a gente vai falar sobre o trabalho dele, a vida dele, e é claro também conversar com esse projeto que está junto também o Maurício com esse trabalho que é desenvolvido na Universidade do Futebol, que tem a presença do nosso amigo, professor João Paulo Medina, trabalhou aqui no Internacional, uma figura querida de todos nós. Maurício, prazer te receber aqui na Rádio Guaíba, aqui em Porto Alegre. Tudo bem contigo? Legal, o prazer é meu, Nando. E bacana a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, da nossa atividade. Tu é da onde, Maurício? Tu é paranaense? Não, tu é cara, da onde? eu sou daqui. Tu é gaúcho mesmo? Sou gaúcho, sou daqui de Porto Alegre, criado ali no Nonoai. Nonoai, eu moro em Ipanema, caminho da Zona Sul ali. Hoje né? moro em Ipanema, né? Hoje tu tá morando em Ipanema? No Oswaldo Cruz ali. Tá, eu gosto mais da nossa Zona Sul. Eu moro ali. Agora ainda tem a casa do Dunga, mas o Dunga, uns 3, 4 meses, nos abandonou. Sim. Ele foi morar ali perto da Coronel Marcos, junto com o Tinga ali. Roca. No condomínio das Rocas ali. Sim. Ele e o Tinga. Agora tu imagina que não é os dois ali corneteando, né? O Tinga é uma grande figura. Tomar um chimarrão com eles uma hora lá. O Tinga é um cara, Maurício, a gente estava falando em estudar, né? Eu admiro isso. Sim. Porque às vezes um atleta, né? Um ex-jogador, ele acha que simplesmente pelo fato de ter sido ex-jogador, ele está preparado para ser um gestor de futebol. Né? Ele tem, digamos assim, uma boa base para ser o gestor. Agora ele precisa se qualificar para isso. E o Tinga recebeu convites para isso. Né? E a resposta dele foi essa: olha, eu não estou pronto. Inclusive eu estou indo para a Alemanha, vou fazer alguns cursos e tal, e não me sinto hoje preparado ainda para isso. Sabe que isso é maturidade, né? O cara ter esse comportamento, porque é muito sedutor o negócio, né? O cara chega com a oportunidade de colocar de novo na mídia, algo que tu venha, sei lá, a tua vida inteira convivendo com aquilo. De uma hora para outra tu sai pro ostracismo e pinta a oportunidade de tu dizer não estou preparado. É muita maturidade. Viu? O Falcão tem aquela frase histórica, né? Que o Falcão, sou muito amigo do Falcão, né? Sim. O Falcão, ele diz assim que o jogador de futebol morre 2 vezes, né? Uma vez quando para de jogar e depois quando morre mesmo. Porque é uma coisa maluca. Tu tem a mídia todos os dias em cima de ti, tem aquele estádio cheio, né? Todo final de semana. Sim. E daqui a pouco aquilo tudo acaba. Tu fica em casa e alguns conseguem dar sequência à sua vida. Outros entram em estado profundo de depressão e não conseguem seguir em frente. Acontece. Como meu pai jogou no Internacional bastante tempo, o pai contava algumas histórias para nós desse tipo de experiência. E ele disse que no primeiro dia, quando ele abandonou, ele errou o caminho de casa. Eu tô vendo o sobrenome, então quer dizer que tu é filho do Jorge Andrade. Sou o mais velho. Cara, eu vi o Jorge Andrade jogar, eu conheci o Jorge Andrade depois com as suas lojas. Isso, né? Isso. Ali começou os estudos de gestão esportiva. Era uma das pessoas mais queridas que eu conheci nesse meio. Legal, cara. Pô, teu pai é uma figura extraordinária. Obrigado mesmo. E ele estava naquele começo, assim, né? A grande era do Internacional começa ali, porque eu acho que o Vacaria já sucede o Jorge Andrade, né? Logo em seguida. O pai fez a transição do Eucaliptus para o Beira-Rio, né? Era o Sadi, logo em seguida o pai assumiu a posição e depois o Vacaria tomou conta lá, acabou sendo campeão brasileiro. O pai era um jogador
tático, assim, eu digo assim, ele costuma ser regular, né? Ele, função, era o lateral que saía na boa. Isso, né? só na boa. Destro, né? Destro jogando na lateral esquerda. E essa maluquice, né? Os grandes laterais Pois é. esquerdos do Brasil, em geral, são Júnior, destros, né? É verdade. O Júnior, o Newton Santos, Sim. o Oreco aqui Oreco, nosso, né? é verdade. O Marinho Chagas, que foi... O Everaldo era Everaldo era destro. Everaldo era destro. Né? O Marinho Chagas da Copa de 74, que foi, chamou a atenção. Sim. Primeiro lateral que a gente via avançar daquele jeito, É né? verdade, é verdade. E eu acho que talvez a exceção tenha sido o Roberto Carlos, que foi genial também, né? Branco Esse canhoto. também, né? Branco também, um grande teve cara lateral, que né? Mas enfim, o pai era destro, jogava na lateral esquerda. Na verdade, para zagueiro, né? O pai jogava no Flamengo de Caxias como zagueiro. Aí os caras botaram ele na lateral, ficou lá e depois veio pra cá. Mas tem muito isso, né? Às vezes o cara descobriu uma posição, né? O Mauro Galvão, por exemplo, não era zagueiro, né? Sim. E aí foi colocado zagueiro. Na zaga, é verdade. E aí acabou sendo aquele jogador que a gente viu, né? Mas sabe que isso é muito do olho do treinador, né? Do cara pegar e entender as valências que são importantes para a posição, identificar aquilo no cara e fazer a alteração. Tem muito volante que deixou de ser volante, passou a ser meio atacante, né? O Luiz Carlos Vinck no Inter era volante, virou lateral. A gente tem lá no Coritiba agora, nós contratamos o Juan, lateral esquerdo, agora, no meio do ano passado, Sim. né, 2015, e o Juan estava encostado no Vitória da Bahia, a gente foi extremamente criticado, mas o enfim. Juan, ex-Flamengo. Sim, esse mesmo. Baita do jogador. Muito bom de bola, cabeça boa também, cara do bem pra caramba e muito profissional. E o Juan, ele surgiu como lateral esquerdo, fez grandes competições como lateral esquerdo e atualmente ele está jogando no meio. Volta e meia, o pessoal usa ele. Então, depende do tipo de sistema tático, né? De como a coisa... O Renato, a primeira vez que veio aqui, o Grêmio estava numa zona de rebaixamento, primeira vez que o Renato foi chamado, e ele pegou o Lúcio, lateral esquerdo. Lembro bem. Fez um losango de meio campo. Com o Lúcio pelo corredor esquerdo ali. Isso aí. E o Grêmio chegou na Libertadores naquele ano. O próprio William, né? O William do Internacional, lateral direito do Inter, que eu vejo o Celso usando ele na terceira, segunda linha de 4, numa segunda linha de 4, né? Fazendo avançado. O Dodô, lateral direito que a gente subiu lá no Coritiba, é um menino que chegou no clube como atacante de beirada e hoje é lateral direito, titular do time. O Tietê, que era lateral, né? E o Cuca tá usando ele no meio. Tem uma infinidade, mas aí é o dedo do técnico fazer essa identificação, isso, né? Pô, esse cara tem valências que dentro do sistema tático que eu uso completam. Então, beleza, vou tentar ele aqui, acaba treinando 1, 2 vezes bem. O Emerson do Grêmio saiu daqui como um meio atacante, né? Chegou na Europa e puxaram ele para primeiro volante, né? Primeiro volante. E a gente viu que baita jogador, né? Senhora carreira. Maurício, como é que foi a tua trajetória, a tua formação para se tornar um gestor esportivo? Como é que começou? Legal falar disso. Né? Bom, eu sou ex-atleta, né? Não tive grandes projeções na carreira, mas eu entrei na base do Internacional com 11 anos e saí formado como atleta profissional com 26 para 27, tendo jogado um campeonato gaúcho, alguns anos de time B do Inter, uma segunda divisão, mas eu fiz toda a categoria de base. Lateral esquerdo também. Lateral esquerdo também. Lateral esquerdo. Herdou do pai. Herdei do pai. Mas a bola não conseguia herdar. Ele era daqueles que ficava o tempo inteiro cornetando, te dando dica, faz isso, faz aquilo. O pai era muito tranquilo. Eu lembro essa imagem que eu tenho dele. Muito calmo e não gostava de se envolver assim, achava que as coisas precisavam se resolver através do treinador e da gente, nada além. Mas um conselho que a gente seguiu, tanto eu quanto o Jorge, né, foi que a gente tinha que estudar. O pai sempre exigiu de nós, olha, vocês querem jogar bola? Legal, vocês vão estudar, cara. Se um dia vocês pararem de estudar, esse troço de juniores, juvenil, eu tiro vocês disso daí na hora, não quero nem saber. E foi assim. Aí, em 96, faltava um semestre para eu terminar comércio exterior e eu jogava no Brasil de Farroupilha, emprestado pelo Inter. Um pacotão que o Inter fez, mandou um monte de jogadores para lá, a gente tava naquela, Preto, o goleiro foi, o Paulo Henrique, o atacante pelo lado esquerdo, o Celso Vieira, o Jorge, uma série de atletas. E faltando um semestre, os caras queriam que eu renovasse no outro ano para voltar para lá. Eu fui lá no presidente e disse, presidente, falta um semestre para eu terminar comércio exterior, eu vou tocar minha vida, futebol ficou para trás e tal. Formei em comércio exterior, resolvi parar de jogar, né? E 3 anos depois eu abri a minha empresa de assessoria em marketing esportivo. Porque como o pai tinha o know-how da loja, toda a parte de licenciamento de produto começou com a loja do Inter.
1985. Eu acho que teu pai é pioneiro nisso, né? De loja do Inter, né? Eu não lembro outra antes dele. É pioneiro. Tinha Fla Shop no Rio de Janeiro. E, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi estudo de caso de uma loja de clube de futebol, com as peculiaridades do negócio, né? E a partir dali, eu montei a empresa justamente para tentar passar esse know-how através de uma consultoria. Isso em 1999. Em 2001 eu fui contratado pelo Internacional, na época era o Fernando Miranda, o presidente, Sim. e o Fábio Bernardi, o vice de marketing. E comecei a tocar o licenciamento para o clube, com a expertise que nós tínhamos. Fabinho que fez um bom trabalho agora na política, né? Sim, ele estava ao lado do Marquesan e o Marquesan está aí no segundo turno. Não, o Fábio é muito bom mesmo. E a partir dali fui depois para a Liga Sul-Minas de futebol profissional, onde fui gerente operacional, o Fernando Miranda era o presidente. E em 2003 eu acabei saindo do meio esportivo. Ingressei na universidade, no Sebrae, para trabalhar com empreendedorismo, inovação. Aí fiz algumas pós-graduações, fiz meu mestrado, virei professor acadêmico, diretor de parque tecnológico, até que o presidente do Novo Hamburgo me encontra dentro do parque tecnológico, cadastrando a empresa dele, e me pergunta a minha origem, né? Pô, de onde tu veio e tal. Eu disse, olha, eu sou do meio do futebol. O que tu tá fazendo aqui no parque tecnológico? Não, faz quase 10 anos que eu tô dentro da universidade. Não, tô precisando de um CEO pro Novo Hamburgo. Eu disse, mas presidente CEO para um clube do interior do estado? Ele disse, não, eu quero um negócio profissional e eu queria que tu aliasse essa experiência que tu tem dentro do meio acadêmico, na tua atividade profissional, com a expertise que tu tem do meio do futebol. Fiz uma proposta para não ir e o cara cobriu. E aí eu digo, bom, já que é assim, cara... A gente fala daquele negócio, eu não quero, não vou pedir aquilo que eu sei que ele não vai aceitar. Ok, eu aceito. É isso aí, então vamos voltar, Maurício e tal, te espero lá. Pedi demissão na Universidade Fevale, e voltei pro futebol. Aí ficamos lá 2012, 2013... Em 2013 a gente fez toda aquela estruturação para receber os jogos do Inter, transformamos o estádio do Vale, né, num estádio com capacidade para 5.000 pessoas para receber jogos de Série A do brasileiro. Aí 14 trabalhei na Federação Gaúcha aqui com o Chico, na parte comercial dele, e no final de 14 eu recebi o convite do Medina lá para trabalhar lá no Curitiba na reestruturação do clube, né? Chico Noveleto. Sim, nosso presidente. O Chico tem esse mérito, ele se cerca bem. Não, é verdade, eu tenho essa admiração por ele, primeiro porque ele é um empreendedor. Sim. Né? Sim. Ele é um cara que começou aí distribuindo CDs de gravadoras, né? Representante e tal. Tem uma história muito bonita, montou um império, né? Que é a Multissom, e depois, hoje tem outros negócios que ele investiu. Né? E se pegar o que os clubes do interior ganhavam antes do Chico na federação, e hoje é incomparável. Meu Deus, e eu vejo às vezes, né, o pessoal criticando, pô, a federação é isso, a federação é aquilo. Eu digo, cara, vocês não viveram na época em que a gente não tinha nada. São dois momentos muito claros assim na história da federação, antes Chico e pós-Chico. Maurício, isso aqui que eu acho que acontece com o que acontece com os políticos, né? O ambiente está tão ruim, né, que daqui a pouco fica aquela coisa, todo político é ruim. E é claro que tem político bom, né? Claro que tem gente honesta querendo trabalhar. E com os dirigentes esportivos do Brasil, eles cometem tantos erros, tem tanta coisa grosseira, né, que daqui a pouco todo mundo entra no mesmo saco. E tem gente boa querendo fazer um bom trabalho. Tem gente boa. Mas é aquela, né? Eu sempre digo, a gente tem que começar a repensar a legislação brasileira e a punição dos responsáveis. A gente volta para um problema que é social, nosso, que é a impunidade. Em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Então a gente diz, mas o cara ali assaltou, ele não vai preso. Peraí, e o cara que deu desfalque de X milhões no clube, o cara que lá pelas tantas detonou com uma história de 40, 50 anos de uma instituição no interior do estado porque administrou mal, deixou dívidas, hoje ele não é responsabilizado. Talvez com o Profut agora, a gente tenha a lei sendo cumprida. Mas uma sociedade ela começa a evoluir a partir do momento que existe a responsabilização dos atos equivocados que a gente cumpre, que a gente de alguma maneira faz. Né? E nessa área assim, que a gente nota de violência que está em Porto Alegre, o Brasil inteiro, mas Porto Alegre está assustador. Aí tu vê que, em geral, o cara cometeu um crime, tu vai olhar, ele era para estar preso.
A polícia prendeu e ele foi solto. Ele foi solto. Ele foi solto. Isso acontece muito. E nós estamos vendo esse drama no futebol, que o Brasil está fazendo uma faxina em termos de combate à corrupção, mas no futebol não entrou ainda, né? Ainda não pegou. Assim, um dos desgastes meus lá no Coritiba foi isso. A gente aprovou um orçamento. Em 2015, revisamos ele em maio, quando a gente assumiu, e nós cumprimos à risca o orçamento. Eu gastei 1,1% abaixo do projetado. Projetei 100, eu gastei 98,9. Fechei as contas aprovadas. Aí fizemos um novo orçamento de 2016 e lá pelas tantas a coisa começou. Não, vamos trazer fulano. E eu dizendo, não, mas tá fora do planejado. Como é que não? Não, mas tem o dinheiro do esporte interativo. Eu disse, não, mas o esporte interativo nós combinamos que nós íamos pagar as dívidas. Não, mas nós vamos cair para a segunda divisão de novo. Eu disse, gente, não é assim. Então... O Cláudio Cabral, falecido Cláudio Cabral, costumava dizer o seguinte, que no futebol a operação é a seguinte, são duas operações diferentes. Comprar é uma coisa, pagar é outra. É separado, uma coisa não está vinculada à outra. Infelizmente é o que acontece. Infelizmente, o problema é que a legislação agora vai pegar no pé do gestor. Vai funcionar isso, Maurício? Se no Brasil a gente tem infelizmente, aquela máxima de que algumas leis não pegam, talvez não pegue. Mas está na lei. É responsável o gestor sobre o dano causado à instituição de prática desportiva. Maurício, explica assim para o nosso ouvinte, até didaticamente, porque a figura do diretor executivo de um departamento, um gestor esportivo de um departamento de futebol, ainda é uma figura nova. Já tem algum tempo alguns clubes, mas não é uma figura usual. Aqui no Brasil tem muito a tal figura do vice-presidente de futebol. Né? Aí ele tem dois diretores, um é advogado, outro é engenheiro, o outro é não sei o quê. E dificilmente tu vê um cara que é formação dele, gestão esportiva, futebol, alguma coisa assim. Né? O que exatamente um gestor, né, ele tem que... Qual é o dia a dia dele, né, num departamento de futebol? Eu digo que é uma atividade de multiconhecimentos, né? Tu tem que entender, eu digo, de gramado e de legislação. Tu tem que entender de nutrição e de processo de contratação. Tu tem que entender de recuperação física e de desencadeamento de tabela de jogo. É uma série de conhecimentos que... Tem que saber falar de tática, estratégia com o treinador. Tem que saber conversar um pouquinho sobre isso, né? Isso é mais atribuição do técnico, mas num dado momento isso precisa ser questionado. Mas assim... Até para fazer, eu imagino... Daqui a pouco tu tem um dirigente acima de ti, aqueles dirigentes políticos, e até para traduzir para ele, às vezes ele não tem essa chegada no treinador, né? E aí tu consegue... Em dado momento sim, Nando. Eu acho que a gente está num processo ainda de evolução desse grupo de trabalho. É um grupo de trabalho que ele não está consolidado ainda. Em alguns clubes tu consegue no primeiro momento fazer com que as pessoas entendam até onde vai a atribuição de cada um. Mas a gente, como não tem isso dentro da nossa cultura, na terceira derrota, daqui a pouco os limites já não existem mais, né? Então, tu vai ver o vice-presidente cobrando do treinador, ao invés dele respeitar uma hierarquia, cobrar do dirigente remunerado e depois do dirigente remunerado ir fazer... Não, ele atravessa o samba, ele vai lá conversar com o treinador, fazer a cobrança. São coisas que, na nossa cultura, eu vou te dizer, eu acho que o presidente tem que ser muito ponta firme para segurar uma estrutura profissional rodando, em função de que tu tem 20 equipes disputando uma competição e só uma vai ganhar. A gente está acostumado aqui, o nosso torcedor, a querer ser campeão em todas. E não tem como. Não tem como. É um que ganha, cara. Tem 19 que vão perder. Ou seja, a probabilidade de tu não ganhar é infinitamente maior. Claro. É infinitamente maior. Mas não, se tu não ganhar, tá tudo errado. O que eu acho que um clube de futebol tem que... Um clube grande, né? Cada um com a sua... O América Mineiro, tu não vai exigir que ele entre no Campeonato Brasileiro da primeira divisão para ser campeão. Tu vai ter outra meta para ele. Mas tu tá num clube... Vamos pegar a dupla Grenal aqui, o clube o Inter. Exigir que ganhe é impossível por essa razão que tu colocaste. Tem 20, né? Agora, o que eu imagino que seja uma exigência natural é que o clube sempre tenha condições de disputar o título. Concordo. Tu vai montar uma estrutura que te possibilite conquistar o título. Se vai ganhar ou não, não se sabe. Mas que tu tenha possibilidades de ganhar. Mas aí tem talvez o grande desafio, e como eu te disse, a cultura ainda não evoluiu o suficiente para isso, né? E talvez os profissionais consigam modificar um pouco esse contexto, de mostrar o que está sendo feito.
Acho que o grande galho do não entendimento do torcedor é o fato do cara simplesmente não dizer como é que a coisa está sendo feita, como é que está sendo construída. Daqui a pouco, sem mais nem menos, pinta um novo reforço. Tá, mas por que ele apareceu aqui? Não, é um jogador que nós entendemos que é um jogador que vai agregar, é um jogador bom, vai nos ajudar. Não, mas espera aí. E aí a primeira pergunta, mas tu olhou na categoria de base para ver se tinha alguém? Não, a gente olhou, mas aí... Não, esse aqui vem e nós acreditamos. É extremamente subjetivo. Uma aposta. É uma aposta. Pode dar certo, pode não dar certo. É, mas uma aposta... A gente tem um caso bem emblemático na carreira aí, que é assim. Nós queríamos contratar o Marcos Aurélio, aquele que teve aqui no Internacional. Sim. Né? E ele fez, acho que em 2011, lá no Curitiba, um grande campeonato. E chegou para nós já, direto do vice-presidente, olha, o salário dele é tanto, ele vem, o contrato é de tanto tempo, e Maurício pode chamar o empresário dele e acertar tudo. Eu disse, olha, cara, eu discordo de ti. Eu disse, por que eu discordo? Eu discordo de ti pelo seguinte, o Marcos Aurélio não jogou no Inter, não jogou no Ceará, e eu não vi ele, ele não estava dentro do nosso processo de monitoramento, ninguém viu o Marcos, e o Marcos vem como solução, porque jogou contigo em 2011. Não, mas eu acredito. Eu disse, não, então assim, vamos definir o conceito. Nós temos que ter um conceito para esse tipo de atleta. Isso é uma aposta. Não é uma aposta. Eu disse, não, isso é uma aposta. Tu não assina embaixo que ele vai entrar e... Não. Realmente. Então vamos fazer o seguinte, o aposta tem que ser tratado como uma aposta financeira também. Ele não pode vir... Não pode ganhar como estrela Não já. pode ganhar como algo consolidado. Ele tem que vir ganhar como uma aposta e num processo de desenvolvimento, sim, beleza? Ele pode chegar a um belo salário. Mas ele vai ter que provar primeiro. Bota uma meritocracia ali no contrato. Perfeito. Não precisa ser diferente. Mérito. Esse é o caminho. E aí nós fomos para a negociação e a gente reduziu 3 vezes o valor que tinha sido, num primeiro momento, colocado por esse dirigente. Aí ele disse, pô, mas tu é murrinha pra cacete. Eu disse, mas rapaz, o dinheiro que a gente combinou que a gente ia gastar, a gente precisa gastar, não pode passar dele. E se esse cara não jogar, como é que faz? Mas vai jogar. Beleza. Se ele jogar, a gente paga ele, não tem problema nenhum. Agora, ele tem que entrar também no nosso espírito, ele tem que entender da nossa política, como é que a gente funciona a partir de agora. Vamos ver então. Resumo, o cara jogou uma partida. Uma. Evidente que depois eu encontrei com esse vice-presidente, né? Ele disse, pô, tu tinha razão, nós ia engolir aquele sapo. Eu disse, pô, rapaz, tem algumas coisas que vocês não conseguem entender todo o sistema funcionando. Vocês olham o jogo, vocês olham o resultado, vocês não olham o sistema todo. Isso é um grande sistema. Se o cara tá treinando bem, não tá, cara, o que ele faz? É um monte de dinheiro envolvido, é um monte de gente envolvida. Tem um exemplo claro aqui Caramba. no Inter, Maurício. O jogador mais caro hoje do grupo do Inter é o Anderson. Anderson Meia, né? O Anderson Meia. Que a gente viu grandes momentos do Anderson, chegou na seleção brasileira, mas se tu pegar os últimos, talvez 3 ou 4 anos do Anderson, ele pouco até treinava, né? Sim. E o Inter trouxe ele como o principal salário do grupo. Quer dizer, ele não fez essa ideia, olha, o Anderson não tá bem em tal lugar, nós vamos apostar. Sim. E vamos fazer olha, se tu jogar, tu vai ganhar muito. Beleza. Né? Entra junto comigo, vamos apostar junto. Vamos apostar junto. Aposta pros dois lados. Os dois lados. Me mostra que tu é capaz e tu vai ganhar. É justo. É justo. Eu, sinceramente, eu não conheço a negociação do Anderson. Não funcionou, funcionou e hoje é um jogador extremamente caro, né? E poucas vezes entra em campo. Né? Eu gosto muito do Anderson, eu gosto da personalidade dele, é um cara que... Sim. Pô, um cara que tem história, né? Tem história. O que ele fez com o Grêmio lá contra o Náutico, sem dúvida, caramba. Sem dúvida. Mas às vezes a gente nota isso, que tu contrata um jogador porque uma vez ele jogou contigo, ou tu lembra da coisa, mas isso tem 4, 5 anos. Mas se tu botar e tu não olha o que está acontecendo agora. Se tu estabelecer um processo e deixar esse processo transparente, tu mata 70%, 80% dessa dúvida. Por quê? Porque tu vai mostrar, por exemplo, o comparativo, né, entre 4, 5 atletas da mesma posição. Pega esse comparativo com dados estatísticos, pega dos teus atletas da categoria de base com dados estatísticos e mostra, cara, esse cara nos fundamentos para a posição ele é melhor nisso, e tá no melhor momento nisso. Por quê? Porque no jogo tal, dia tal, jogo tal... Beleza, foi assim que foi contratado o fulano. Alguém vai olhar para ti e dizer, pô, mas vocês erraram. Sim, erramos, né? Erramos, mas a margem de erro foi extremamente reduzida. Sim, tu nunca vai conseguir... Não tem 100%. Dizer que vou contratar o cara, ele vai jogar pra caramba. Isso é impossível. Impossível, não tem. Agora, o objetivo é esse, diminuir o máximo possível a margem de erro. É esse o trabalho, é diminuir a margem de erro, né?
A gente, em dado momento, vai cometer equívoco, mas eu não posso cometer o equívoco e não saber aonde eu errei. Eu tenho que saber onde eu errei. Sim. E tem que saber por que eu acertei também. Né? Aquela história do jogo de futebol, né? Se não sabe por que ganha, não vai ganhar de novo. Se não sabe por que perde, vai seguir perdendo. É evidente. E a gente tem mecanismos já de gestão que a gente consegue aplicar dentro da estrutura. Quando tu monta aqui dentro da tua estrutura de rádio, qual é o procedimento para, sei lá, a contratação de um novo cara que vai colaborar, fazendo entrevista na rua? Tu sabe. Claro. Quais são as atribuições do cara, tu sabe. Né? Por que tu contrata um e não contrata o outro? Não, contrata o outro porque o outro é melhor nisso, por causa disso. Beleza, tá valendo. Tu diminuiu a margem de erro, não quer dizer que ele vai ser bom aqui. Ninguém tem essa garantia. Não, claro. Mas é simplesmente tu diminuir a margem de erro. O plano é esse. Respeitar como uma contratação ou até um modelo de jogo, vocês vão falar depois no segundo bloco, né? Respeitar um DNA do clube, né? Às vezes a gente tem que respeitar o DNA de uma emissora de rádio, sim, onde tu trabalha. Evidente, né? Tem a cultura. Tem a cultura. A camisa 7 do Grêmio é sagrada. Exatamente. É sagrada. A gente está falando aqui com o Maurício Andrade, gestor esportivo, e nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Já voltamos aqui para a gente falar mais do trabalho do Maurício, entrar um pouquinho no trabalho dele no Coritiba, né? E também vamos falar sobre esta atividade que vai acontecer aí nos dias de 15 a 23 de outubro, que é o Football Tour Experience, né? Que vai envolver a Premier League, a Liga Milionária da Inglaterra. Intervalo, a gente já volta aqui com Na Marca do Pênalti. Volta com Na Marca do Pênalti aqui na Rádio Guaíba, hoje conversando com Maurício Andrade, gestor esportivo e filho do lendário Jorge Andrade, lateral esquerdo do Internacional de Porto Alegre. Maurício, a gente estava aqui falando um pouco desse trabalho aí de gestão esportiva, né? Tu ficaste quanto tempo no Curitiba, Maurício? Foram quase 2 anos, deu 1 ano e 7 meses. Quais os treinadores que passaram contigo lá? Marquinhos Santos, que está no Figueirense, Ney Franco, estava lá nos Estados Unidos, agora voltou. No início do ano foi contratado um diretor de futebol, ele estava sob nossa coordenação. Esse diretor na época trouxe o Gilson Kleina e agora por último o Paulo César Carpegiani. Essa sempre me chama muito a atenção a questão da contratação de um treinador de futebol, né? Porque às vezes eu ouço assim um dirigente falando sobre o perfil do treinador. Aí o perfil é sanguíneo, aquele que bota o pé na porta, tem liderança e não sei o quê, e o que menos se fala é o que ele pensa de futebol, se ele gosta de jogar num futebol com posse de bola, propositivo, né, jogando à frente, ou se ele gosta de um futebol que priorize mais a velocidade, o contra-ataque. Isso é pouco debatido. Então tu vê, eles contratam um treinador, não vou nem citar nomes, mas um que é completamente oposto do outro. Sim. E o coitado dos jogadores tem que assimilar, às vezes, isso no meio de uma temporada. Isso aconteceu conosco lá, né? Como eu te disse, a atribuição de um dirigente remunerado, ela tem limite. Né? Até um certo ponto tu diz, olha, eu entendo que seja assim, entendo que seja assado. Lá para o Coritiba a gente montou um programa com 53 projetos a serem executados dentro desse programa, um programa técnico desportivo. Né, que tinha alguns elementos que foram respeitados e outros que simplesmente, num determinado momento, a diretoria achou melhor, não, isso aqui não funciona, a gente não quer tocar mais. E a contratação de treinador, muito desse jeito. Não deu fulano, quem sabe o ciclano, né? Então, sem uma análise um pouco mais aprofundada de como aquela as coisas... entrevista de meia hora com o cara. A gente teve a contratação de um colaborador assim, né? Nós estávamos levando todo o processo com uma série de critérios. Esse colaborador veio de Belo Horizonte para lá e tal, conversou com a gente. No outro dia, a gente foi apresentar os critérios e ele já estava contratado pelo presidente. O presidente já havia o contratado. Então, são situações que ainda, né, são conduzidas da maneira como era lá na década de 70 e 80, né, onde tu não tinha, primeiro, o orçamento do tamanho que é. Com certeza. Tu não tinha a visibilidade nos meios de comunicação que tu tens hoje. Né? Tu não tinha nada do que a gente hoje
tem de cenário e os caras acham em O que determinado nós momento. tínhamos naquela época eram os grandes jogadores no Brasil, né? Sim. Eles jogavam todos aqui. Todos aqui, Então que era era um bom demais. Era um campeonato que tu tinha jogando Falcão, Zico, Sócrates, Carpegiani, Sim, Rivelino, sim. Gerson, Tostão, Pelé, todos Goleiros, jogando aqui, pô, né? Raul no gol. Raul no gol, Rafael Nelinho. Camarota, campeão em 85 lá pelo Coritiba, um amigo que eu... Pô, tinha muita gente aqui. Hoje não fica, né? Faz 19, 18, 20 19 anos estão indo. Tá indo já. Ô Maurício, é possível, eu tenho assim pra mim, né? Por isso que eu tenho uma grande admiração pelo Barcelona. As pessoas brincam que eu sou torcedor do Barça. Na verdade, eu torço porque eu gosto do modelo de jogo. É Eu, bonito. quando eu era adolescente, era apaixonado pelo Ajax. Sim. Também, que é o Barcelona Sim, é quase que um sim. Ajax daquela época, né? Pelo jeito que eles jogam futebol. Mas o Barcelona pode mudar de treinador, disso, daquilo, e o modelo de jogo. Não o sistema tático, mas a ideia é mantida. É. O Barcelona joga com marcação alta, ele propondo o jogo, não é de Sim. esperar adversário, né? Sim. Gosta de sempre ter a bola. Tu identifica isso em algum clube brasileiro e é possível no Brasil a gente ter algo parecido com isso? E enquanto a gente não tiver, né, eu vou dar talvez a minha opinião, talvez não, com certeza é a minha opinião sobre como se resolver o problema dessas mudanças malucas que nós temos aí. O tempo de mandato de quem quer que seja dentro de um clube de futebol, ele tem que ser esticado. Em 2 anos não faz nada. O Grêmio esticou para 3 agora, o Inter ainda é 2. Mas não faz nada. O colaborador... Qual é o ideal, na tua opinião? Na minha opinião, no mínimo 5 anos. 5 No anos. mínimo 5 anos. Tá? E aí sim, tu vai conseguir começar a olhar com um pouquinho mais de condição o médio prazo. Nem o longo, mas o médio prazo. Né? Hoje é o seguinte, de novo, a questão da não condição de responsabilização das pessoas, ela é fato também em função do curto prazo. O cara entra, daqui a pouco ele é um advogado, né, que tem o seu escritório, vive da advocacia e é torcedor do, sei lá, do Piriri Futebol Clube. e entra como dirigente. Lá no Piriri tem toda uma estrutura de funcionários, tem tudo funcionando, porque o clube é centenário, ele está acontecendo. E todo mundo acha que entende muito de futebol. Exatamente, mas a coisa está funcionando lá, né? E aí ele vai, assim, né, de maneira empírica ainda, ter uma noção de como as coisas funcionam em termos operacionais depois de 6 meses. O colaborador do clube sabe disso. E sabe que daqui a 1 ano esse cara começa o processo de saída dele de dentro da instituição. Ou seja, dos 2 anos, 1 ano ele vai conseguir meter a mão e trabalhar. Né? Isso gera um atraso em todas as áreas do clube. Tu vai no departamento de recursos humanos, o cara do RH sabe que a coisa vai funcionar desse jeito. Tu vai no compras, o cara do compras sabe que é desse jeito. Tu vai no departamento de TI, o cara da TI sabe que é desse jeito. Ou seja, não tem dono mesmo. E tu já viu alguma coisa que não tem dono dar certo? É só o futebol em alguns casos. É raro. É só o futebol em alguns casos. Então tu tem que determinar que o dono vai ficar por X tempo. O dono é aquele ali por 5 anos. Por quê? Porque aí toda a massa vai se mobilizar. Todo mundo vai saber, peraí, não é 1 ano e daqui a pouco esse cara tá fora. Esse cara vai ficar comigo 5 anos. Ou eu dou o meu melhor ou eu tô fora no 2º ano, no 3º ano. Não estou garantido. Isso é um outro elemento do processo que cara, é só quem está ali dentro que consegue perceber. Né? A massa de colaboradores, um Grêmio, um Internacional, um Coritiba, tem dentro do seu setor administrativo mais de 100, 150 pessoas trabalhando. Essa é a massa operacional do dia. Não estou falando do futebol. Sim. Né? Essa massa faz acontecer. Essa massa que o bilhete está emitido na hora certa, essa massa que o campo está limpo, essa massa é que o refrigerante está gelado, essa massa que faz a coisa rodar. E essa massa ela precisa ser mobilizada também para que o processo de profissionalização aconteça efetivamente. Começa por aí. O outro aspecto é esse que nós falamos anteriormente. A falta o pouco tempo na gestão gera, depois de 1 ano e pouco, se o cara não tem pretensões de reeleição, um desleixo. Não sou mais eu, daqui a 6 meses eu estou indo embora. Eu conheci um presidente que ele marcava no calendário o dia. Falta para sair. Eu cheguei um dia perguntando, por que tu mais? Eu disse, não aguento mais, eu quero ir embora. Eu não ganho nada. E aí está o terceiro elemento. Tem que ser remunerado. O presidente do clube tem que receber salário. Hoje não tem mais condição do cara chegar no clube 5 horas da tarde para despachar com sei lá quem. Ele tem muita responsabilidade. No final da linha é nele que estoura.
E ele não pode chegar no clube 5 horas da tarde para assinar 3, 4 cheques, virar as costas e ir embora. Ele tem que estar junto. E para estar junto, ele tem que largar suas coisas e trabalhar naquilo. Não dá mais para ser do jeito que era. E quem é que hoje consegue largar suas atribuições e viver de amor dentro de um clube de futebol? É aquele cara que está, em tese, bem sucedido financeiramente, consegue dedicar um tempo e tal, mas E aí tem um outro elemento que é o seguinte, se ele está, né, bem resolvido em termos financeiros, é bem provável que ele já tenha uma projeção na sociedade. Então por que ele se torna torcedor? Por que ele se torna dirigente? Maurício, vamos falar um pouquinho do nosso Football Tour Experience. Né? Como é que vai ser isso? Vai ter uma delegação de profissionais brasileiros, vai ter um intercâmbio, são palestras, workshops, como é que vai funcionar? São workshops e palestras dentro de 5 clubes da Premier League. Nós começamos lá no dia 15. Tô vendo que tem o City ali, então já tem o meu ídolo Guardiola envolvido nisso. Tem o Arsenal, tem o West Ham também, tem o Manchester United e o Liverpool, né? No Liverpool tem um conhecido de bastante tempo lá, que é o Hogan Taylor, que em 2001 fez um trabalho de pesquisa aqui no Internacional. Né? Hogan Taylor é professor da Universidade de Liverpool, no curso de futebol. E vai ser bacana encontrá-lo depois de 15 anos, ele já era um senhor bem velhinho aqui, né? Vai ser legal ver ele. Mas a proposição é troca de conhecimento, né? A gente aprender com os caras, né? Como é que eles conseguiram chegar onde chegaram. Né? A gente sabe que tem elementos extra evento, extra clube, que influenciam bastante, economia, cultura do povo e tal, mas entender boas práticas de como as coisas funcionam lá e tentar trazer algumas coisas para cá. Né? Lá na Inglaterra, os clubes têm dono, né? Tem dono, tem dono, os caras precisam dar resultado, enfim. E a divisão também das receitas é completamente diferente. Bem diferente. Possibilita que um Leicester daqui a pouco saia campeão, né? Sim. Ele te dá essa alternativa. O Leicester lembra muito o Audax agora. Em São Paulo, né? Lembra muito. E eles se utilizaram de um processo parecido. O Audax, o auxiliar do Fernando eu acho que ainda é o Eduardo Barros, que foi nosso coordenador metodológico lá no início do projeto no Coritiba. Eu queria muito ver o Fernando num clube grande, assim, que ele tivesse... Para ver se... Eu gosto muito do modelo de jogo que ele propunha. Sim. O Milton também, do Santa Cruz. Sim, Milton Mendes, no Atlético, nos enfrentou lá durante um tempo. É um futebol que tu vê que não tem chutão, os caras tentam jogar. Claro, eles não têm os grandes jogadores à disposição, mas por isso que eu tinha curiosidade de ver num grande clube. Mas sabe que lá no Audax os caras pegaram e fizeram um mapeamento de atletas que tinham passado por um processo de formação em clube grande e daqui a pouco não tinham tido oportunidade. Muitos daqueles atletas têm essa característica. E perderam a final no detalhe, né? Sim, tu pega aí, vamos lá. Palmeiras por ano forma quantos atletas? Puxa vida. 20, 15. Quantos são aproveitados? Um ou dois. 2. Aí tu pega e multiplica isso por 12 clubes. 20 vezes 12. Quanta gente sobrou aí? Quantos times bons, né? Lembro quando nós contratamos o Henrique Almeida, que aqui no Grêmio não está tendo continuidade, e o pessoal, mas esse cara não virou em lugar nenhum. E aí, conversando com o Ney Franco, o Ney disse, Maurício, o Henrique precisa de continuidade. Se tu não der continuidade para ele, ele não vai resolver num jogo. Ele precisa ganhar de novo a confiança. E a partir daí vai embora. Ele fez 13 gols conosco lá. A continuidade pro Henrique, tu fala, pesa mais para ele por uma questão física ou uma questão muito mais emocional de ganhar confiança? Muito mais emocional. Muito mais emocional. Não tem a certeza, elas têm a certeza disso. Muito mais emocional. Ele estava totalmente descartado. O Renato deu oportunidades, botou ele em 2 jogos consecutivos, né? Mas enfrentando tudo aquilo, a torcida já contra, né? Já estava com um histórico ruim. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso... Vamos voltar para cá. Bom, Arsenal, West Ham, City, United e o Liverpool. E o Liverpool. Então é uma semana onde a gente vai conhecer as estruturas dos clubes, conhecer processo dos caras, né? Quem nós está indo aqui, Maurício? Tu e quem mais? Daqui do Rio Grande do Sul só eu. Só eu do estado. Mas tem uma turma grande, são 20 pessoas, né? Eu tô indo quinta-feira agora, vou um pouco antes, eu vou para Lituânia, Polônia e Alemanha, vou fazer também um tour em alguns clubes lá. E aí me encontro com o pessoal dia 15. Lituânia? Lituânia. O que a gente aprende na Lituânia? Rapaz, essa era a pergunta que me fizeram já e eu respondi com o que me motivou, né? Querer ir para lá.
Aqui tu tem boas práticas. Na Inglaterra, o modelo consolidado. Na Lituânia, tu tens um modelo que está se iniciando, que está começando. Então, a condição de aprendizado dentro dessa estrutura, eu entendo que ela é rica, porque eu, quando comecei de volta ali no Novo Hamburgo, eu não tinha recursos à disposição. Então, Sim. eu tinha um monte de restrições e todas elas me fizeram aprender muito nas soluções que eu precisava desenvolver. E eu entendo que lá na Lituânia, por ser um mercado novo, por ter clubes pequenos ainda, orçamento médio... Tem jogadores brasileiros lá? Tem alguns jogadores brasileiros lá. Onde não tem jogador brasileiro? Não, é o mundo todo. É o mundo todo. Então, em tudo que é lugar. É o mundo todo. E é um país que, aos poucos, o pessoal quer desenvolver. Então, eu tenho agenda lá com o presidente da Federação da Lituânia também. E depois a gente vai para a Polônia. E aí a gente vai visitar alguns clubes da Polônia. E aí, por fim, uma passadinha na Alemanha, em Hamburgo, a gente quer ir. E aí vamos para a Inglaterra. A Alemanha, uma organização, especialmente pós-Copa do Mundo lá de 2006, impressionante, Sim, né? Todo mundo fala. Eu tive lá na Copa de 2006 e uma Copa Legal, assim, né? modelo, né? Sim. Depois eu fui na África também, depois a gente viu a Copa aqui no Brasil, mas ainda de 2006 foi impressionante. Impressionante. A organização, Tudo funciona. tudo funcionando, uma coisa assim espetacular. E eles conseguiram dar um boom assim em termos de público, né? Eles se tornaram a primeira liga hoje em presença de público nos estádios. Em termos de público, Também, uma coisa acaba levando a outra, né? O cara começa a ter mais público, começa a ter mais audiência, os valores de televisionamento aumentam, a condição de contratação de jogadores de excelência também evoluem. É meio que um ciclo virtuoso que acaba se formando, né? E aqui a gente está vendo no Brasil o contrário, né? A gente está vendo um decréscimo de público, né? Eu acho que a gente tem que rever urgente aí, né, as federações, a CBF. Nós não temos espaço para quase 690 clubes profissionais em atividade no Brasil. O que a gente faz agora, Maurício? Que a Libertadores vai de fevereiro a novembro. Pois é. O mesmo vai acontecer com a Sul-Americana, né? A Copa do Brasil já está sendo disputada de ano todo. E nós ainda temos regionais e aí nós aqui ainda temos a Liga Sul. A Primeira Liga. Né? A Primeira Liga, que a gente chama, que eu não sei Exatamente. nem... Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o brasileiro não vejo mais condições de ele ser disputado, ter 2 jogos por semana. Ele vai ter que ter um só por semana. Um só. Vai ter que ser estendido o calendário. Vão ter que repensar toda a estrutura. Achou boas essas mudanças? Olha, Nando, eu acho que está na hora da gente conseguir dar um pouco mais de tempo para os caras descansarem, os atletas. Vai dizer, pô, mas o cara ganhou uma fortuna. Cara, 66 horas entre partidas, com o nível de intensidade e de força empregado no jogo, não tem como. Não tem ser humano que consegue. Naquela intensidade, naquela força que está sendo utilizada hoje, não tem ser humano que consiga. E poucos ganham uma fortuna, né? A gente acha que tudo que é jogador ganha uma fortuna. Tu tem a pontinha da pirâmide. Pontinha da pirâmide, né? A grande maioria. Só que a intensidade aumentou, a força aumentou, a exigência aumentou e os caras estão jogando. Olha a quantidade de acidentes de batida de cabeça que a gente está vendo, que é uma coisa que não tinha no Brasil. Por quê? Porque é a morrer. É a morrer. O jogo é a morrer o tempo todo. Né? Os caras correm 7 km, correm 12. Né? E hoje tem os catapult da vida, os sistemas aí que tu monitora o pique, a direção, né? E repete aquilo no treino para fazer aquilo acontecer de novo dentro de campo. Então, assim, não é marcação exagero. Muito intensa hoje. Muito não tem mais aquele negócio, o cara domina, olha, vê para quem dominou, tem um cara em cima dele já. Tem. E, por outro lado, tem uma coisa que pouca gente conversa, mas os nossos equipamentos para o futebol evoluíram em termos de performance, só em termos de performance, sem se preocupar com a segurança. Tu te lembra como é que eram as caneleiras da década de 80? Sim. Cobria a canela de verdade. Hoje a caneleira tem um jogador que, né, cabeça de minhoca em algumas situações, os caras usam um papelão só para dizer que estão de caneleira, né? Porque é regra, né? Obrigatório. É regra, né? Obrigatório. Então, assim, não foi desenvolvido o equipamento não está desenvolvido para a segurança do atleta. É uma outra questão que a gente poderia ficar discutindo aqui, né? Então, assim, alta intensidade, alta velocidade, muito mais força, e o equipamento não evoluiu.
em termos de proteção. Né? Então tu tem muito mais lesão, tu tem mais choque de cabeça, tem uma série de coisas acontecendo. E como no futebol a gente para estudar muito pouco, isso vai acontecendo e ninguém repara. Né? A coisa vai evoluir. Ô Maurício, tu enfrentasse no Curitiba risco de rebaixamento? Quase 2 anos. O que tu diz pra torcida do Inter, que tá aí apavorada? Ou pros Olha, jogadores do Internacional? Não sei se chegasse a ver o jogo Inter e Figueirense, o Inter ganhou. Vi o jogo. O estado de nervos do time do Inter era algo que chamava atenção. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente só conseguiu resolver essa situação quando a gente... eu vou te dar o exemplo lá do Curitiba. Se serve ou não pro Internacional, aí é uma questão que o pessoal tem que avaliar ali, né? Mas deu muito certo lá conosco quando a gente conseguiu realmente aproximar a nossa diretoria dos nossos atletas e a gente se abraçar no mesmo objetivo. Enquanto a gente estava distante, né, só naquela de tu tem que jogar e eu tenho que te pagar e acabou aí a nossa conversa, isso estabelece uma distância que num momento desses não é legal. Não é legal. Então a gente, né, montou toda uma estratégia com o psicólogo do esporte, a gente contratou o Gilberto Geithner, que é o psicólogo do Bernardinho. Sim. Né, um cara nota 1000, assim, né, para fazer esse processo. A gente... Deve ter trabalho, psicólogo do Bernardinho. Porra, né? se tem. Não é se fácil. tem. Mas tá aí, campeão olímpico, multicampeão, Nossa, né? fera, É fera, é fera. E aí tu tens também a questão, a gente montou uma semana de atividades junto, no hotel, né? Bingo com os caras, churrasco, e para aproximar, para entender, na hora de olhar um no olho do outro e não ter aquela história, aquela barreira ou aquele sentimento imaginário de que ninguém tá nem aí um pro outro a não ser cumprir a minha responsabilidade. Para que os caras realmente se doassem um pouquinho mais. Isso deu muito certo. Deu muito certo. A gente conseguiu assim, uma entrega muito maior dos caras. Teve um jogo que nós tivemos um problema sério, que os 2 atletas brigaram dentro do vestiário, mas eu deixei a coisa acontecer, não me meti, disse, vamos brigar, se agarra pau aqui, vamos lá. Os caras foram pra porrada. Foram pra porrada. Eu tinha um vice-presidente dentro do vestiário, o cara saiu correndo, e os caras foram pra porrada e tal, e aí no final a gente fechou, disse, ó, essa é uma demonstração que vocês estão dando. Aí depois, evidente, pediu desculpa, se acalmou e tal. Né? Mas essa é uma demonstração que vocês estão dando de que vocês estão comprometidos. E que ninguém quer perder aqui. E a gente não pode transferir a responsabilidade para ninguém, é pra gente. E a partir daquele jogo, coincidentemente ou não, a gente conseguiu, né, escapar do rebaixamento e tal. Mas é assim, a gente começou a ter uma relação mais próxima. Porque chega uma hora que a questão tática e técnica e tal, já está resolvida. Ela está né? resolvida, tu não vai conseguir implementar um novo sistema tático. É uma entrega um pouco maior em eu te ajudar, porque, cara, nós estamos juntos na mesma barca, entendeu? Se ela afundar, é ruim para tua carreira, é ruim para minha, é ruim para a instituição. E aí tu te entrega um pouco mais na jogada. Nenhum jogador quer ter o carimbo, né, de estar num rebaixamento de um grande clube. Ninguém quer isso. Nenhum dirigente quer, nenhum treinador quer. É uma situação muito ruim e a gente viveu isso. E vou te dizer, o Curitiba ainda vive isso. Não escapou ainda. Né? Mas tu tem limitantes financeiros que, infelizmente, numa hora de fazer uma contratação com um pouco mais de técnica, te impedem. Eu trabalhei em 2015, trabalhamos com 70 milhões de receita líquida. Da dupla aqui é quase 300. Com certeza. Né? Então, isso dá um pouco da dimensão, da capacidade técnica contratada. Qualquer segmento de atividade. Tu vai contratar um cara bacana para funcionar numa determinada função, ele tem um preço. Tu vai contratar um cara que daqui a pouco não tem tanta experiência, é outro. É igual no futebol, vai negociar, fulano de tal, chega lá, chega o Flamengo e te oferece 5 vezes mais, o cara vai pro Flamengo, não vai nem olhar para ti. E a gente no Curitiba tem que ter muita criatividade para resolver esse tipo de situação. Então isso também foi um aprendizado muito legal. Né? Planos para o futuro, Maurício? Agora temos essa viagem aí, esse aprendizado, e depois disso? Pois então, eu vou voltar pro mercado, eu vou conhecer um pouquinho e depois quero, né, vou entregar meu currículo em alguns clubes aí. Vamos continuar o trabalho, porque eu acho que tem um espaço bem legal ainda de desenvolvimento. Né? Como eu te disse, ainda a gente está num processo de amadurecimento dessa estrutura, desse perfil de profissional atuando. Né? E o Brasil tem que mudar. Tem que mudar. A maneira como é conduzida, como são conduzidas as coisas dentro das estruturas de futebol, elas não podem mais voltar para a década de 80.
A gente trabalha com um orçamento maior que muito município do estado, sabe? São milhões de torcedores. Tomou um corpo o negócio que, infelizmente ou felizmente, precisa um pouco mais de dedicação das pessoas que estão trabalhando ali. Como eu te disse, um presidente de clube que chega às 5 horas da tarde para fazer despacho de documento, fica até às 7 horas da noite, né, não é mais suficiente para tocar a estrutura de um clube. Tem que profissionalizar todas as áreas. Eu sou um cara que defende isso. Eu imagino que tem que profissionalizar. Ele pode ser eleito, não tem problema nenhum, mas a partir do momento que ele foi eleito, né, ele tem que ter condição financeira de poder abandonar a vida profissional dele e se dedicar de verdade ali. Ele, o vice-presidente de futebol, a estrutura que for eleita, a partir do momento que ela entra, ela é remunerada. Para mim, é a única maneira de ter efetivamente a profissionalização dentro dos clubes. Se não for assim, fica aquela história, eu sou abnegado, né? A cobrança ela vai até um limite, porque o cara é abnegado, né? Como é que tu vai cobrar alguém que não recebe nada e tá ali doando o seu tempo? Isso tem um limite. Chega uma hora o cara olha pra ti e diz, meu velho, desculpa, eu tô aqui doando meu tempo, meu conhecimento. Mas eu sempre digo, sou um abnegado, eu sei, mas também ninguém te obrigou a concorrer. Exatamente. Maurício, muito obrigado. Quando é que tá viajando? Então, eu viajo quinta-feira agora, cara. Quinta-feira embarco, chego lá na sexta, aí já tem agenda... Primeiro Lituânia. Polônia. Depois Polônia, Alemanha, aí volto a Vilnius, que é a capital da Lituânia, e a gente embarca para a Inglaterra. Vai ser em Londres o evento? Ele é Londres, Manchester e Liverpool. Legal. Vamos passear um pouquinho ali, mas é tudo pertinho, né? O Guardiola disse que eu mandei um abraço para ele. Pode deixar. Vai ser um prazer, Um grande prazer falar contigo, Maurício. Legal, muito obrigado. Legal, eu que agradeço aí a oportunidade. Te desejo sucesso. Vamos ver na volta, né? Combinar com o Christopher ali, né? Para na volta depois tu dividir com a gente os conhecimentos, o que tu trouxe lá. Com certeza. Vamos bater compartilhar o conhecimento. Mas o plano é esse, velho. O plano é esse. A gente quer... Eu brinco até com as postagens que a gente faz no Face, né? Esses dias a gente postou um processo de contratação de um clube de futebol. Todo ele estruturado, passo a passo, critérios. Pá. Aí um cara, tá maluco, tá entregando ouro. Esse cara não tem entregar jogo. A gente precisa construir o conhecimento, sabe? Acho que eu trago isso da minha época de professor lá da universidade, né? E a gente acaba não se apegando a esse tipo de coisa, porque nós precisamos evoluir. A gente precisa evoluir. O futebol brasileiro, o futebol aqui do estado, sabe? A gente precisa fazer diferente para que a gente tenha uma condição aí de profissionalização, se esse for o caminho, mas ter um pouco mais de tranquilidade e botar de volta o Brasil na condição que sempre teve. Né? Sucesso. Obrigado, Maurício. Valeu. Na Marca do Pênalti conversou então com Maurício Andrade, gestor esportivo, está fazendo essa viagem bacana, esse intercâmbio, futebol inglês, dá uma passada em Lituânia, Polônia, Alemanha e depois vai voltar aqui para nos contar toda essa experiência que ele passou. Agradecendo ao Guilherme Silva, nosso homem da técnica, a produção da Vivian Leal. Na Marca do Pênalti volta na semana que vem. Obrigado, tchau.